quando você me chamou para gravar o Ser Cerimonial, que eu adorei essa sua ideia, aí eu lembrei, não posso nem falar isso, né, que entrega a idade, daquele papelzinho de carta que a gente tinha, amar é. Aí eu lembrei, ser cerimonial é. E pro podcast chiquérrimo da Milena, não consegui nem fazer a unha. Olá, comunidade! Estamos de volta com mais um episódio do Ser Cerimonial. Eu sou Milena Salvador, assessora de cerimonial e gestora de eventos há mais de 20 anos, dona da página no Instagram, @MilenaCerimonial, e idealizadora deste podcast, que tem o objetivo de desvendar os segredos dos bastidores dos eventos. E para isso, contamos com a presença de convidados especiais que, de forma leve e descontraída, trazem dicas e histórias sobre este universo fantástico e cheio de detalhes. Estamos aqui com mais um episódio do Ser Cerimonial e hoje falaremos sobre condecorações militares, o tradicional universo das honrarias. E quem vai contar tudo pra gente sobre isso é a minha convidada, Alessandra Amorim. A Alessandra é oficial superior da Marinha do Brasil. Gente, ela possui mais de 15 anos de atuação na área de cerimonial, especialmente nessa área de condecorações militares. Atualmente, ela exerce a função de assessora do Conselho da Ordem do Mérito Naval no gabinete do comandante da Marinha. Então, não poderíamos estar em melhores mãos. Alessandra, seja bem-vinda, seja você, seja Ser Cerimonial. Milena, muito obrigada, eu vou te dar um beijo. Ai, como é bom ter você aqui comigo, minha amiga. Fiquei muito contente com esse seu programa, com essa sua iniciativa, né? Essa ideia desse programa que não existia nada parecido. Eu adorei. E a ideia é essa, é trazer os amigos, pessoas que estão trabalhando nessa área de eventos. Exatamente. Que está por trás, né? A gente que está por trás dos bastidores. Muito obrigada. Então vamos lá, preparada? Vamos lá. Então explica pra gente o que são honrarias e condecorações militares. Porque a gente ouve muitas palavras que são sinônimas, né? Medalha, insígnia, condecorações, ordem do mérito. Tudo isso é a mesma coisa ou tem diferença? Então, vou aproveitar e falar um pouquinho da história da medalha, né? Tá. O hábito de você condecorar é um hábito antigo, que veio na época do Egito, na época da China, das pequenas civilizações que foram surgindo. E desde a época do Egito, dos faraós, existiam condecorações, que eram da abelha e do leão, respectivamente, para civil e para militar. A China também tinha o dragão. O dragão era um merecimento que pessoas ganhavam por algo que tinham feito. E aí vieram os romanos, na época dos legionários, que tinham medalhões de bronze, prata e ouro. A asteca, que tinha colar. Eu tô falando isso só para ver como é uma coisa que vem muito antigamente, né? Então daí, depois dessa condecoração dos astecas, que surgiram os legionários que a gente tinha era sacerdote militar, frei soldado, então que é a época da ordem de cavalaria, que daí veio as ordens honoríficas hoje, que a gente conhece como Ordem do Mérito. Normalmente a Ordem do Mérito ela tem uma gradação, diferente de uma medalha única, né? E as ordens honoríficas surgiram daí. Os governos, eles condecoravam pessoas com essas moedas de honra, que é uma outra palavra que eles também usavam, moeda e medalha. E essas moedas de honra, eles condecoravam as pessoas que eram merecedoras daquilo, por forma de recompensar um mérito e estimular. Os governos faziam isso, tanto para toda a sociedade, tanto civil quanto militar. E daí veio surgindo que hoje as condecorações estão aí desde a Idade Média para cá. O mundo todo tem condecoração, é forma de homenagear pessoas, que as instituições têm de homenagear pessoas. E a gente vê que muito mais especificamente no meio militar. Mas no meio civil, como você contou aí com a história, também existe, né? Sim, porque assim, como veio do meio militar, né, na época das cruzadas, e de lá veio até os dias atuais, então assim, muita gente pensa que é só do meio militar, mas não é. A gente está no setor público, né? Sim. A gente trabalha no setor público. Então, no setor público, tanto instituições militares como civis têm honrarias. E não só militar e civil no meio público. Até a empresa privada, às vezes, ela institui uma condecoração
em homenagem aos seus servidores que estão servindo Interessante. lá. E, por exemplo, se a instituição quiser criar uma condecoração, quais são os passos? O que é a primeira coisa que precisa Isso tem que ser ser sempre providenciado? normatizado, né? A gente Ah. tem que ter um documento que normatize. Uhum. E são normas que normalmente estão especificadas no regulamento. Mas aí pode ser ato normativo, resolução. No meio militar, a gente tem decreto, porque o presidente da República é o grão-mestre da ordem. Então, normalmente é por decreto presidencial. Isso não é uma regra, não é obrigatório, porque o nosso grão-mestre da ordem é o presidente da República, então sai por decreto E presidencial. sempre existe essa autoridade maior, que ela é como o grão-mestre? Normalmente, quando é ordem do mérito, normalmente existe isso, né? Uhum. E o que acontece? A gente tem que ter um ato que defina tudo. Desenho da medalha, você tem que definir como a medalha vai ser desenhada, se você está no processo de criação dela, o que ela está representando, quem vai poder indicar dentro da instituição, quem vai poder aprovar aquela indicação na instituição, quem vai poder receber a Então condecoração. são muitos detalhes. São muitos detalhes. São Sim. muitos detalhes que têm que estar especificados em algum documento próprio. Até porque por trás você tem que fazer a compra do material, quantas medalhas você vai poder entregar, qual é a cota daquela medalha por pessoa. E normalmente a gente tem um conselho que resolve isso. Então a gente tem que ter isso bem especificado Que no normalmente regulamento. é o Conselho da Ordem. Normalmente a gente chama de Do conselho da ordem. Da Ordem. E, por exemplo, eu gostaria de indicar uma pessoa para receber uma medalha, uma condecoração. Eu vou lá e indico. Existe algum estudo para pesquisar, saber se a pessoa é realmente merecedora daquela honraria? Então, Como que- normalmente, o que as instituições fazem? Um servidor que está há muito tempo na casa, que não tem nenhuma informação desabonadora, assim como os militares, a gente faz um processo no meio militar de investigação daquela pessoa, no meio civil também, se não tem nada que desabone. Até na parte de processo de criação de um regulamento, muitas vezes tem dentro do regulamento especificado caso de exclusão. Porque às vezes acontece algo que desabone e que vai prejudicar a imagem da instituição. Porque ali está representando a imagem da instituição. A imagem da Então, para a instituição. pessoa receber aquela condecoração, ela precisa estar à altura, Sim. né, Sim. em relação à E instituição. quem vai receber tem que estar definido lá, porque Sim. a condecoração pode ser para qualquer pessoa? Pode ser para qualquer pessoa. Mas tem que estar definido Desde em que ordem. esteja no regulamento. Desde que esteja no regulamento. E normalmente a ordem do mérito tem os graus, não é isso? Exatamente, tem os graus de medalha. Normalmente esses graus são definidos de forma funcional. Então, cada grau é especificado de acordo com a função da pessoa. Por isso que é a ordem honorífica que tem grau. Interessante. Alessandra, e você pode trazer para a gente alguma cerimônia que você organizou, que tenha marcado a sua vida, em que você ficou emocionada? Porque a gente sabe que por trás, quando a gente recebe uma condecoração, existe muito além daquela medalha, Sim. né? Tem toda uma história ali por trás. Bom, Milena, o que acontece? Você já sabe, né? Você já me conhece. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Então, até falar isso, Já vem a emoção. já vem a emoção. Eu sempre tenho, assim, eu que trabalho com medalha, eu estou há 15 anos de cerimonial, né, na área de cerimonial, e 12 anos especificamente nessa área de medalhística. Então, eu sempre tenho que a medalha é algo que você está sendo homenageado para receber aquilo. É algo muito importante, não só para quem está recebendo, como para quem está entregando. É igual quando você compra um presente para uma pessoa querida, que você fala, ai, Eu amei esse presente, eu ai, achei. Então, essa entrega e a pessoa fica assim, nossa, que é a minha cara. Uhum. Então, eu acho que a felicidade é recíproca, tanto de quem está recebendo, quanto de quem está tendo a honra de conceder aquela medalha. Uhum. Então, eu acho muito emocionante. Eu tive vários casos que me emocionaram muito. Vou tentar citar alguns aqui rápido. Que um senhor de 90 anos, que era o último senhor vivo que fundou o Colégio Militar de Brasília, morava em Fortaleza na época. Ele veio para cá receber a condecoração aqui em Brasília, extremamente emocionado. Ele trouxe umas 10 pessoas da família para vê-lo receber aquela medalha. Gente. Então isso para mim, até arrepio, é muito emocionante. Sim. Mas teve também uma servidora que a medalha foi roubada. Entraram na casa e roubaram e levaram a medalha. E para ela era importante ter aquela medalha. A gente conseguiu outra medalha para ela, chorou. Posso lembrar que eu choro junto. Eu vou chorar também. Uma copeira. A gente teve uma copeira na época que eu servia também lá no Superior Tribunal Militar.
a copeira chegou para mim e falou assim, olha, a coisa mais linda que eu recebi em toda a minha vida. É porque ali é um reconhecimento do trabalho Sim. da pessoa de anos. E E todo ali- trabalho é importante. Sim, e ela fala assim, gente, alguém me viu, alguém me enxergou. Sim, é exatamente isso. Né? Então isso para mim é muito emocionante. Muito Eu lindo. sempre vou achar que a medalha é um reconhecimento daquela pessoa. Então vai Sim, sempre sim. me emocionar. Alessandra, vamos falar um pouquinho sobre a cerimônia de entrega da medalha. A gente sabe que essa parte medalhística, das honrarias, como você mesmo já contou a história, ela é muito tradicional. Sim. Mas dentro dos eventos, você acha que ele é sempre tradicional? Você consegue trazer uma inovação? Tem algo que vem se modernizando com o tempo ou ainda mantém a tradição? Então, eu acho que assim, a gente trabalha com cerimonial e protocolo. Eu acho que algo protocolar é necessário. Uhum. Acho que o tradicional é necessário. Acho que a história tem que ser mantida sim. E o protocolo é uma regra de comportamento a ser seguida. Então, eu acho que a gente não consegue realmente retirar isso de uma cerimônia de entrega de medalhas. Mas eu acho que também isso não quer dizer que não possa se modernizar. Acho que sim, a tendência atual é de uma cerimônia mais célere, de uma cerimônia com linguagem mais integrativa, justamente por causa disso que a gente falou. A gente tem recebendo medalha um ministro de Estado, um deputado, pessoas que contribuíram para a sua instituição. Mas também nós temos uma pessoa que serve um cafezinho entregando e recebendo a medalha. Então eu acho que a gente tem que ter uma linguagem mais integrativa, tem que ter uma cerimônia mais célere, porque a gente está num momento que ninguém tem tempo. Sim. É uma escassez de tempo de todo mundo, de qualquer pessoa. A velocidade está muito rápida. A velocidade está rápida, isso foi horrível. O mundo tá, o tempo está escasso, né? Sim. Então, assim, tem que ser mais célere. Nominatas têm que ser reduzidas. Normalmente até em medalha a gente não tem utilizado tanto nominata. Porque a pessoa que está lá recebendo já é normalmente altíssima precedência, a não ser que vá um presidente da República. Sim, né? Aí porque você vai citar. quem está sendo a cerimônia é para homenagear pessoas. Sim. Aquelas pessoas são as mais importantes naquela cerimônia. Exato. Então, normalmente a gente cita as pessoas que estão recebendo a medalha e tira a nominata. Claro que isso não é uma regra, isso depende muito da cerimônia. A gente, se tiver que citar altíssimas autoridades que estão lá e não estão recebendo medalha, aí é melhor colocar na parte do discurso do presidente, do comandante, Isso também, ele concordo. citar, sem ter chegar um mestre de cerimônia citar, aí depois citar de novo, aí Isso. depois citar de novo. A gente sabe que fica cansativo. Fica cansativo. E eu gostei dessa situação que você trouxe da linguagem mais integrativa. Sim. Né? Usar uma linguagem mais de melhor compreensão. Todo mundo está entendendo o que está se passando ali. Claro que a cerimônia de entrega de medalha normalmente é numa data muito importante para a instituição. Um aniversário, no caso de militar, uma batalha vencida, um patrono. Então, é uma cerimônia que a gente vai falar sobre aquilo da instituição e vai homenagear pessoas. Então, a gente tem que tentar fazer uma linguagem mais clara, de mais fácil compreensão. Então, eu acho que são as duas coisas realmente que vêm mudando ao longo dos anos. A celeridade e uma linguagem mais simples mesmo para a cerimônia. Tá. E aí, a parte da inovação, você traz como? Com uma música? Com uma tecnologia? Sim, uma tecnologia, a cerimônia é tradicional, mas a gente pode ter uma confirmação de presença lá online, né? A gente pode ter, colocar algo que a pessoa já chega e você sabe que a pessoa está lá, que você passa. A gente fez isso muitas vezes, né? A gente contrata, às vezes, empresas quando você não tem, e já chega, já lê o QR Code, já tem o RFID, que aí você chega e sabe que a pessoa está lá. Já tá lá no local. Você quer saber se a pessoa já chegou, já está na cerimônia, até para você poder começar a cerimônia, você já tem algo online, você já tem tablets informando. Então, toda essa inovação não vai fugir de um protocolo de uma cerimônia tradicional. Ela vai melhorar o que já existia. E a preocupação também dentro da parte da tradição com os símbolos nacionais, né? A gente sabe que tem a entrada, né, no dispositivo. Sim, da bandeira nacional, da instituição que também pode ser homenageada com, que a gente nem citou isso, mas a instituição pode ser homenageada com a medalha, então instituições entram também no dispositivo. Então isso vai do tradicional, né? Os acólitos, os bandejeiros que entram com as medalhas.
Isso é uma parte mais tradicional de entrega de medalha. E não está fugindo do inovador que E tem é lá uma também. pergunta interessante. Sempre que eu vou entregar uma medalha, por exemplo, tem uma instituição privada, quero criar a medalha, tem que ser uma bandeja? Tem que ser com alguém levando? Como eu Então, posso só pegar a medalha ali e entregar? Como é que é? Então, a bandeja com alguém levando já tem uma outra pompa, digamos assim, né? Para a cerimônia, que deixa a cerimônia mais bonita, mais organizada. Por exemplo, a instituição. A gente pendura uma medalha na bandeira de instituição. Existem casos, quando é privado, que a instituição não tem uma bandeira. Isso tem que ser definido no regulamento. Vai poder entregar numa caixa para uma pessoa? Porque a instituição vai ser representada... Tudo está no regulamento. Tudo tem que estar no regulamento. A instituição vai ser representada por uma pessoa, o diretor-presidente, o comandante da instituição. Então, ele vai estar lá, não tem uma bandeira. Vai poder receber numa caixa fechada, porque não vai pendurar uma medalha como nas outras pessoas recebendo, né? As personalidades. Então, isso tem que estar definido também. E tem uma regra de cerimonial também, né? Por exemplo, se a pessoa já faleceu, alguém vai lá da família receber por ela. Né? E outra coisa definida no regulamento. Aí também está no regulamento. Sim, a homenagem que a gente chama de homenagem pós-mortem, in memoriam. Aí isso tem que estar definido no regulamento. Também, porque normalmente medalha, cerimônia de medalha, a medalha é personalíssima. Ela não tem representação. Isso, não aceita-se representação numa cerimônia de medalha. É uma regrinha aqui de cerimonial, que ela é pessoal. Exatamente. Né? Então, assim, você jamais vai ter uma pessoa... Eu vou te entregar uma medalha. Não vai uma pessoa formar no seu lugar e eu condecorar aquela pessoa. É o mérito que era seu, não é de um representante. Sim. Então, quando é caso de in memória, homenagem pós-mortem, que até eu tive uma agora há pouco tempo, de militares que faleceram num exercício e foram homenageados, aí vai alguém da família, um membro da família vai receber, recebe a caixinha da medalha em homenagem a caixinha àquela pessoa. aberta, a caixinha fechada? A gente tenta colocar a caixinha aberta para aparecer, para mostrar, mas depois tem que fechar, porque às vezes está na bandeja ali, dificulta a logística. Mas a gente abre, a gente mostra, a gente fecha na entrega. Ótimo. Alessandra, e para a gente finalizar, o que você indicaria, o que você sugere para alguém que esteja, que gostaria de instituir, né, a sua própria medalha? Por onde começar? O que você sugere? Então, eu acho que o ideal é a gente, nosso brainstorming, né? Vamos pegar, assim, regulamentos que já existem, estudar aquele regulamento, adaptar para a sua organização, porque nem sempre o que tem de uma organização vai se adaptar à sua. Então, a gente tem que ter um estudo, criar uma área específica para medalha, porque, assim, a medalhística, como a gente chama no meio militar, a medalhística ela pode ser dentro do cerimonial ou pode ser um setor separado do cerimonial. Porque a gente tem que ter um controle muito grande de quem já recebeu a medalha. Normalmente tem um sistema que vai ver aquelas pessoas que já receberam para não ter duplicidade de indicação. Então, quando você está criando, às vezes você cria pouca medalha, tudo bem, mas vamos pensar a longo prazo. Sim. Com o passar dos anos, você vai ter um banco de dados, um almanaque que você precisa ter o controle. Ter o controle. Quem já recebeu. Isso, quem já recebeu, o nome. A gente tem muito caso, às vezes, de homônimo, então tem que ter um controle, por exemplo, com o CPF da pessoa. Às vezes são nomes simples, né? José da Silva, várias pessoas vão ter esse nome. Então, se você não tiver um controle efetivo, você não vai saber quem foi efetivamente aquela pessoa que recebeu. Então, isso é bom a gente pegar o que já existe hoje. E para criar também, por exemplo, o desenho da medalha, tudo isso, né? Tem um assessoramento. Tem um assessoramento, o porquê daquele desenho, o que aquela medalha está representando. A medalha, normalmente, a gente tem dois lados dela, o verso e o anverso, que a gente chama. E cada lado representa algo para a instituição. Então, isso tudo tem que ser muito estudado e tem que se adaptar à sua organização. Né? A gente tem que tentar adaptar à realidade da organização. Isso, para poder aqui a medalha represente a instituição. Exatamente. Então, gente, chegamos ao fim do nosso episódio com a Alessandra Amorim.
Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. adorei. Alessandra, você está convidada para voltar. Cadê o nosso presente que eu tenho que entregar para Alessandra? Nossa, ainda mais algo que eu amo de paixão. Eu sei. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Helena. Muito obrigada por ter vindo. Amei o nosso bate-papo, novidade. Né, pra Isso, mim, gente. esse A gente bate-papo. vai deixar aqui, ó, o Instagram da Alessandra. Você vem fazer parte da nossa comunidade do Ser Cerimonial. Aperta o sininho, curte, compartilha para que você receba também todos os próximos episódios, tá? Vem fazer parte. A gente conta com vocês. Muito obrigada.